Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta ao Café com Doramas. E está aqui de volta o Renoir apresentando aqui. E comigo tá a Ju. Oi. Oi, Ju. E o Ezequiel. Fala dorameiros, tudo tranquilo? E o nosso tema de hoje é Healer. Como a galera sabe, a gente vê os 6 primeiros episódios e faz um geral do drama. A história do Healer se passa num universo aí diferente, né? No nosso universo atual, mas com umas fantasias tecnológicas, né? Onde o principal, ele é tipo um entregador do submundo. Que ele pega um item, pode ser uma pasta ou qualquer coisa, que um cliente que ele não quer saber quem é, desde que pague uma quantia boa para ele pega esse item, um documento, e faz a entrega para outra pessoa sem perguntar nenhuma informação. E tem esse personagem, tem a outra personagem que é uma repórter de um blog. Ela tenta de qualquer maneira conseguir as informações dela fazendo um monte de truques, mas no final ela não consegue a matéria. E ela é fã de um cara que é um repórter famosão, que é o outro nicho da história, que ele é um âncora, né, de uma rede. Se não me engano, ele não é âncora não, né? Ele é tipo um repórter famoso que ele busca a verdade sempre, que ele tem essa fama de contar só a verdade. Esses 3 personagens, eles no meio da história tem uma ligação, né? Que esse repórter acaba contratando ele para poder investigar sobre uma órfã. E assim se inicia a história. Então, galera, sobre pelo início de história, o que vocês acharam, Ju? Eu achei inovador, assim. Tanto é quando o pessoal ficou muito na expectativa, né? Que o cara lá já tava fazendo todas aquelas piruetas. Tanto no teaser tava lá, o pessoal já tava esperando bastante. E quando eu vi o primeiro episódio, assim, eu acho que eu fui uma das raras pessoas que não se empolgou bastante. Muito assim, por conta que eu não vi muito a personagem principal. Acho que é porque eu fiquei muito marcada com ela, assim, fazendo um papel diferente. Então, quando eu vi ela voltando nesse tipo de personagem, eu achei um pouco estranho aquilo. Eu fiquei com aquela sensação de estranheza, não é, e tal. Mas a história em si, ela dá vontade de acompanhar, porque tem muitos mistérios logo no começo e muitas informações que precisam ser respondidas. Então, dá vontade de acompanhar, assim. E o principal é lindo, né? E você, Ezequiel, como você viu os 6 episódios aí? Bom, ele começou assim de forma bem dinâmica. Por exemplo, já no começo ele já apresentava o nome dos personagens, o que eles faziam, como é que eles atuavam no drama. De início eu achei assim meio desnecessário já falar, né? Mas foi assistindo depois os outros episódios é que deu para entender porque eles já deram logo de cara todos os episódios já no primeiro, assim, já na primeira, por exemplo, no primeiro episódio já sabia quem fazia o que no drama. Foi muita informação logo no primeiro, isso. E essa informação, na verdade, eles deram essa informação toda que é para contribuir para o que ia acontecer depois. Por exemplo, o que ia acontecer depois no enredo, sem saber aquelas informações, a pessoa ia ficar boiando, né? Literalmente. Então, assim, o início ele mostra, né, o entregador / né, entre aspas, ladrão, né, porque ele também é contratado para roubar certos itens, né, já começa em ação, mas durante essa ação e apresentação aparecem uns flashbacks de uma equipe de jornalistas, né? Já não sei se vocês já notaram no primeiro episódio ali.
que mostra a atuação deles, que eles atuavam na clandestinidade, fugindo da polícia e tudo mais. Isso também, que dá já um ar de mistério também, né? Isso também deixa a gente sem entender. Isso deixa a gente sem entender por que eles colocaram aqueles flashbacks agora, entendeu? Só que aí, depois que vai assistindo os episódios posteriores, é que vai se dando conta da importância de eles ter colocado aquilo naquela hora, naquele tempo. Foi muito bem encaixado, assim, né? Como é que é? A sequência de cenas foi muito bem encaixada, mostrando realmente, assim, já jogando, assim, como diz o Renoir, aquele gif animado lá jogando na cara, sabe? Tá aqui. Sim, eles jogam, é como se estivesse jogando dinheiro na cara da gente, sabe? O personagem não tá aqui, ó. Toma. E assim, ele por já conviver sozinho, né? Então, ele já começou o drama já, como posso dizer, mostrando bem o perfil dele. Quando ele começa... É um introvertido, né? Alguém antissocial, bem introvertido. Não querendo viver no social. É que é um costume dele, né? Ele passou a vida inteira dele, no treinamento dele todo para se tornar o novo healer, né? Foi solitário Não, e eu também achei assim um pouco de uma consequência do que ele passou, né? Do fato dele ter sofrido o abandono de várias pessoas. Eu já chego lá. Isso. Aí, assim, no caso, ele... Peço pra falar dos personagens. Não, eu só ia complementar vocês, porque a história, ela tinha que mandar os personagens, jogar esses personagens de cara no primeiro episódio, porque o healer, ele tem uns flashbacks, como o Ezequiel mencionou, mas esses flashbacks são muito importantes para a história, né? Se você vê nos 6 primeiros episódios, você vai vendo que ele faz uma importância em si no drama, porque você de cara, quando você inicia a história, eles focam uma foto que tem 5 amigos. Isso. Essa foto, quando ele tá lá jogando o tênis e tem aquele fanservice pra mulher, ele tipo... quando eles focam naquela foto e tem o flashback, você entende que aquilo dali vai ser o principal da história. E se você não tivesse todas aquelas informações jogadas na sua cara, seriam, tipo assim, meio tenso você seguir na história, porque você vai querer muito saber sobre o flashback. Outra coisa interessante também é no segundo episódio. No segundo episódio, eles já vão mostrando um pouquinho do flashback de cada personagem. Se você parar pra pensar, a menina tem o flashback dela rápido, o porquê ela tem algumas coisas. Se não me engano, o healer também tem, o principal tem uns flashbacks dele quando criança. Sim, é justamente ele com ela, né? Tem? Eu nem lembro, mas eu sei que tem uns... Tem uns flashbacks que eu vi, que eu posso dizer que eu vi até o 7, então eu posso dizer o que eu vi, né? Tem uns flashbacks de... Até eles estavam os amigos conversando e tal, aí daí eles perguntam, cadê a menina? Aí, cadê o menino? Entendi. Aí quando eles vão ver, os dois são lá, entendeu? Então, tem uma cena que os dois estão agarrando com o braço. Esse drama, ele joga a história toda de cara. Entendeu? Isso, ele dá a história de todo mundo. Todo mundo já. Ele não fala tem a nenhum história tipo de todo o drama já no início. E o que é o Nos foco 6 desse primeiros drama? episódios já diz tudo. O foco desse drama é desenredar para que tudo se resolva, para que tudo volte a ser como a equipe anterior, continuar o que a equipe anterior parou. Eu gostei muito desse, assim, diferente da Ju, eu gostei muito do início. Porque o início, ele dá aquela empolgação de um personagem diferente, sabe? Porque a gente vê muito personagem principal sem muito... Quando tem algum drama de ação. Ele não tem aquela... Quando a gente olha ele, a gente não tem aquele carisma de, porra, cara, ele não é fodão, sabe? Ele tem um... Sei lá, a gente não sabe se ele é fodão. Mas no início ele já começa quebrando
a galera e tal, mostrando umas tecnologias com óculos e tudo mais, e fica assim, caraca, isso aqui vai ser tipo Assassin's Creed da vida, como o Ezequiel falou comigo num papo quando ele viu. A gente tava falando em off, realmente. Quando eu vi o primeiro episódio, o modo de ação dele é bem tipo game Assassin's Creed, né? Só que ele não é assassino, né? Essa é a diferença. Sim. Só que ele age muito como a gente tinha comentado lá, né? Ele vai de trás, faz o que tem que fazer, igual Assassin's Creed. Então, o que eu tava falando, eu acho que o meu problema, assim, no começo, foi só mesmo a atriz, então, que eu acho que deu aquela falta de empolgação por conta dela. Não é nada contra a atriz, nem contra, mas por alguma razão eu achei que você não gostou da personagem, né? Não, eu queria que outra tivesse ali, outra atriz, outra não, mas eu combinaria acho que eu melhor, assim. Eu acho que eu entendo que não gostou. Porque a atriz é a única que foge todo o padrão de todos os que estão no... Isso, ela é como se não se encaixasse, assim, entende? Mas assim, depois, com o decorrer da história, eu vou gostando do jeito dela, entende? Não, mas, assim, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, no caso. Ela não se encaixava com o restante do pessoal, porque ela tava... É como se tivessem tirado ela do convívio do pessoal que começou o drama, e ela tivesse outro tipo de vida, entendeu? Diferente. Embora ela tenha escolhido ser repórter, o modo de vida ela foi cuidada de outra forma, criada de outra forma. Então tu nota que todos os personagens que conversam entre si, eles já têm um certo entrosamento ali, e ela não, porque ela foi criada por outra família diferente, ela foi tirada do convívio deles, entendeu? Isso. Aí conforme o tempo vai passando, tu vai se interessando mais por ela, porque ela volta a conviver com eles e volta a ter aquele, como posso dizer, a ter aquele contato, entendeu? E aí que as coisas ficam mais ou menos sentido, assim. Mas só por conta disso, porque o drama realmente é muito bom. Então, vamos passar pros personagens? Certo, ok. O healer, vamos falar primeiro do healer. Tem toda uma psicologia, né? O personagem dele e o ator. O personagem, eu achei assim, um personagem bem carismático de cara, como eu tinha mencionado nesse início aí de história. Ele é um cara que ele não tem vida nenhuma social. Quer dizer, ele tem uma vida social com a hacker, né? Vou falar assim, né? Pronto, porque é isso aí. Ele só conversa com ela. E eu acho engraçada a interação. Pelo telefone, ele só conhece ela pela voz, ele nunca tinha visto ela. Ele nunca tinha visto ela pessoalmente. E ele tem. E a outra pessoa que ele convive é a outra lá que ajuda ele de vez em quando. Que quem faz é a Taimi, né? Isso, aquela que é a assistente dele. Eu acho tão legal a relação deles dois também. Eles são muito. Tipo assim, a outra é doida pra fazer alguma coisa e ele não deixa, saca? Sim. Eu achei interessante também foi o jeito dela falar com ele. Ela chama ele de Rion. Eu achei super estranho assim no começo, porque Rion, como assim? Não era pra ser opa, se fosse pra chamar, ou então pelo nome. Aí eu achei super estranho. Isso é pra passar a ideia do modo que ela foi criada. Isso, Sim, então, mas voltando não, assim, dele. de primeiro você, né, dá aquele choque. Sim, mas voltando dele, o personagem principal, ele tem esse início, tipo, ele trabalha, ele é meio oculto e tal, mas muda tudo quando tem aqueles problemas com ele e ele tem que se infiltrar, né, pra conhecer aquela outra menina, né? Ele se induz a se infiltrar pra conhecer a principal. Uma observação, assim, bem rapidinho. Será que é tão errado se eu falasse que ele tem um pouquinho de depressão? Não, eu acho meio. Eu não sei depressivo, não. Quem é solitário tende a ficar sempre uma aparência quieta, entendeu? Uma aparência. Não, mas não é só isso. Ele tem essa coisa da depressão no sentido de que ele não tem muita alegria, tudo pra ele é monótono, assim.
Entende? As coisas só começam mesmo a ele perceber e ter alguma curiosidade quando ele encontra a menina e ele mesmo que, isso aí, né, ele isso aí é o que é o percebe seguinte. É porque a vida dele tava seguindo sempre aquela mesma coisa, mas quando ele encontra aquela menina e ele vê assim algumas coisas e tal, ele sente a curiosidade. Isso, aí algo que ele não muda. sentia antes. Exato. Quando ele começa a trabalhar como Park Bong-soo, aí que a história começa a dar um rendimento maior e mostra como esse ator ele é muito bom. Então, inspiração de Clark eu Kent vou- aí, né, Eu gente? vou adicionar um pouquinho que na hora que ele atua como o Park Bong-soo ali, ele atuou muito bem. Acho que eu paguei pau pra ele mesmo, porque ele atuou super bem. Ele mostrou o lado bem que seria típico de uma pessoa que vive como ele, como é que é, entrar em contato com pessoas comuns, entendeu? Ah, isso Por exemplo, mesmo. quando ele entra em contato com pessoas comuns, ele meio que fica com receio, ou sei lá, dá um certo medo nele. Ele exagerou um Diferente. pouco também. Ele já tá acostumado. Diferente com quem ele já tá acostumado, que são com pessoas que ele vai realmente conversar na base da pancada. Né? Então, outra coisa interessante da atuação dele é como ele muda o tom da conversa quando ele tá como healer e como tá com o Park Bong-soo. Você sente essa diferença, esse modo de conversa, porque como ele tá conversando com a pessoa como healer, ele se impõe, ele mete aquele tipo ar superior e, como é que fala, intimidador ao mesmo tempo, né? E quando ele tá como Park Não Bong-soo, diga intimidador, ele passa confiança, né? Ele tem uma Exato. confiança no que ele fala. E o Park Bong-soo, você vê que é um cara, tipo, todo atrapalhado. Você sente ele desse jeito, sabe? Isso que é interessante na atuação dele. Parece que tiraram o ator dali e colocaram outro, né? Foi bem Exato. feito, né? Por isso que, Foi, tá tipo muito assim, mostrou muito bom, mostrou bem a atuação deles. Vocês têm mais alguma coisa a complementar sobre ele? Era isso mesmo, que ele é tipo muito. E aquela parte de que ele quer viver numa ilha. E eu acho que isso já é consequência do histórico dele. Né? Que ele Mas eu quer acho que viver isso aí isolado. é de mais todo um mundo. sonho dele. Isso aí é mais um sonho dele. Não, mas Ele é não um tinha sonho nada. inspirado de alguma forma na vontade de ficar só. Na vontade de não ter ninguém por perto. Como uma consequência justamente do que ele passou, entende? Isso sim. Porque uma pessoa que sofre abandono Eu de já alguma discordo. forma, ela. Não, assim, uma pessoa. Como eu tô nos 6 primeiros episódios, então é o que eu tendo a ver desse Mas texto. nos 6 primeiros episódios você entende o seguinte: como ele sofreu aquelas paradas conturbadas na infância, até um certo ponto ele não liga mais para aquilo. O sonho dele da ilha é mais porque ele quer. Ele tipo assim, nem porque ele quer ser solitário. Ele queria um sonho, ele botou na cabeça um sonho dele e quer seguir aquele sonho, independente se é solitário ou não. Tanto que ele quer até um leopardo, se eu não me engano, por causa de um negócio que ele viu na TV. Eu posso passar minha versão? Pode. Pode. Do que eu vi dele. Por exemplo, o que eu observei dele é que teve um pensamento que ele teve nesses primeiros episódios, que ele vê o resto das pessoas simplesmente como o resto das pessoas, como humanos. Isso. Ele até fala humanos como se ele não fosse um. Vocês notaram? No caso Sim, ali, sim. o que tem a ilha? A ilha é uma representação do que aconteceu com ele quando ele era criança, e vocês vão notar, não sei se apareceu nesse primeiro episódio, se não for eu vou dar um apareceu não. spoiler aqui. Isso aí vai dar Não spoiler. apareceu? Vai dar spoiler. Não faz isso Então não, porque vai dar isso spoiler. tem relação a alguma coisa que aconteceu. Eu sei. Só que não aconteceu Eu sei. traumático, não foi traumático. Exato. entendeu? Eu queria até falar E sobre ele isso, nem mas eu não sabe, poder. e ele nem sabe por que exatamente ele escolheu a ilha. Entendeu? Entendi. É como ele nem se. se lembra é do que como aconteceu se, quando ele era criança. É como se fosse uma memória, tipo, no inconsciente dele, que faz com que ele Inconsciente. busque Exato. Isso mesmo. aquilo. Muita É bem coisa- parecido com aquilo que a gente já coisa- tava falando antes. Muita coisa é do inconsciente dele. Muita coisa das Isso. ações dele é do inconsciente. E Que ele vão nem ser sabe por que resolvidas que já eles. Entendi. Exato. Isso mesmo. E Nesse quando ponto, ele sai daquele
da parte, como posso dizer, solitária para uma vida mais agitada, é que aí dá aquele choque, né, nele, e aí que ele começa a se lembrar mais e correr de trás. Outro personagem interessante, tipo, encaixando junto com ele é a principal. Eu achei a Falando personagem... só de interromper um pouquinho só. Desculpa de interromper só um pouquinho. Não, tranquilo. No caso, o relacionamento dele com a principal, não sei se vocês notaram, a partir da hora dos primeiros contatos que eu digo direto com ela, não os indiretos, mas o direto, ele já meio que nota que ele já se lembra dela de algum lugar. E quando ela dorme lá em cima do sofá e pega do braço dele, não sei se vocês notam, ele olha um pouquinho pro lado e como se tivesse se lembrado de alguma coisa, mas não dá bola, entendeu? Vocês chegaram a notar isso? Eu só notei na parte que quando ele olha a primeira vez pra ela. Você lembra disso? Ele olha a primeira vez pra ela. Seria com qual cena? Ela tá correndo pro ônibus. Ah, sim. No primeiro capítulo. Sim. Ele Sim. sente alguma coisa por ela e fala assim, caralho, tipo, o que é isso? Que ele fica meio com aquele olhar assim, tipo assim, pensativo. Quando ele entra O que chama mais ônibus, atenção nela é que ele tem um padrão específico, assim. Pra ele, humano é humano e sempre tem um padrão. Por exemplo, todas as Só mulheres que têm ela, de blog, alguma tem diário, tem página na internet e tudo mais, age sempre de uma forma. E quando ele encontrou ela, ele viu que ela não tem nada disso. Ela não tem blog, ela não tem diário bonitinho que nem todas as mulheres têm. Aí ele começa já meio que, digamos assim, entre aspas. Não, eu acho que nem foi mesmo. exatamente por isso. Eu acho que foi mais aquele parte do inconsciente dele mesmo, assim. Não, mas não foi só o inconsciente dele, não. Essa parte que eu falei do ônibus também, que tipo assim, a parte do ônibus e quando ele pega a mochila dela, são duas cenas que particularmente que dá a margem de curiosidade pra ele. Porque o que acontece? Na cena do ônibus, ele fica toda hora tentando pegar o cabelo dela, alguma coisa, mas... E ela não... por causa do instinto dela, que ela conseguiu Isso. através dos amigos do pai dela. Dos amigos do pai dela, isso. Aí E já desperta alguma coisa já. Ele já fica meio bolado, ele fica assim, pô, eu tô tentando, eu não consigo. Essa menina esperta. Aquela cara dele de bolada que é engraçado, né? Essa cena foi tipo, foi na hora que maneira. ela coloca a touca pra tapar o cabelo, ele, what the fuck? Isso foi foda. Outra cena que foi legal foi o seguinte: mostrou isso umas duas vezes, mas depois eles largaram de mão. Que é o cálculo dele de ação. Ele pensou muito rápido numa cena, ele conseguiu travar a bicicleta do cara, fazer aquele negócio lá pra poder roubar a mochila dela. Eu pensei que fosse uma habilidade que eles iam usar direto, mas nos 6 primeiros episódios só usaram 2 vezes. Isso mesmo, só foi 2 vezes. Isso. Aí quando ele pega a mochila e vai pro negócio, ela vai e encara ele. Essa cena foi bizarra. Porque ela em vez de chamar a polícia, alguma coisa, não. Ela foi atrás do cara, sacou? E prendeu ele lá dentro, tipo. Ela é doida. Se o cara fosse mais alguma coisa, sabe? Tipo, tivesse uma intenção pior. São vários acontecimentos, né? Que vão atraindo a atenção dele. Tipo, Então, a parte em que ela salva uma menina lá, né? Que vai se matar. Aí mas ele... Então, são várias coisas que vão acrescentando. Então, né? mas essas 2 cenas que eu falei, tanto do ônibus e essa parte da mochila, que chamaram muita atenção inicial dele. Depois, aos poucos, foi só acrescentando. E só foi acrescentando aquelas outras, né? Então, uma das coisas que eu gostei da personagem, que a personagem é o seguinte: a gente vê que ela teve esses problemas todos, né? Isso. Com os flashbacks, a gente vai tendo um pouco da noção sobre ela. Mas, assim, um pouco de melodrama, né? Tem esse melodrama todo, mas com o tempo a gente vai vendo o passado dela e vai tendo uma ideia da personalidade dela. Mas ela tem esses esquemas impróprios que ela aprendeu com
com a galera do pai dela, que eu achei interessante. Aí tem os flashbacks lá. Que foi uma coisa bem importante pro desenvolvimento dela, né? Porque se não fosse esse conjunto de amigos que ela teve, juntamente com o pai adotivo dela, ela não teria superado tão fácil não o que aconteceu com ela. Exato. Isso. Uma coisa que eu achei legal dela foi assim, ela ser espaçosa. Ela é um personagem que ela teve todos os problemas dela, mas ela é espaçosa. Culpa do pai dela, né? Espaçosa no sentido de extrovertida. Isso, bem extrovertida. Eu gostei nisso nela depois. Que ela não é uma pessoa fechada. Ela era pra ser tudo uma pessoa fechada. Se você parar pra pensar, o personagem inteiro, tudo que aconteceu com ela, era ser um personagem super fechado. Mas diferente disso, ela é super pra frente, sabe? Apesar de que na vida real existem pessoas assim. Eu já vi pessoas que teriam de tudo pra ser alguém totalmente depressivo, fechado por conta das experiências ruins. Eu acho que ela foi inspirada em uma dessas pessoas, assim, quando o roteirista fez. Que ela é assim, bem... Tem tudo pra ser uma pessoa vitimista, né? Alguém que sofreu tudo, poxa vida. Mas aí ela encontrou alguém que ensinou ela a sorrir. Eu acho que o pai dela, os amigos ajudaram ela. Ela se tornou alguém meio maluquinha. Eu acho assim que a parte que consolidou os dois, assim, um já entendeu o outro, é a parte que, não digo que consolidou, mas de começar a se entender realmente quem é quem ali, dos dois, na hora que ela estava apresentando o Parque do Sul lá pro pessoal do site de notícia. Aí ela falou assim, na hora que nessa hora ele já tava cheio de what the fuck na cabeça com ela, né? Mas chegou na hora lá que ela falou assim, ó, esse aqui abriu a geladeira, né? Essa aqui é comida de tal, nunca mexa na comida do chefe, nunca mexa. Aí ela abriu a comida do chefe, começa a comer. Ela é uma babaca, essa coisa, isso é muito foda, tipo. A cara dele, não, a expressão dele é. Aí ele fez assim, ele fez uma expressão assim, meio idiota, e depois, desistiu de entender ela. Aí começou. Ela não dá pra entender, é muito engraçado. E tipo, é um personagem que, assim, pra mim foi carismático. Como eu disse, no início eu não gostei muito, acho que é por conta da diferença. Mas depois ela conquistou o espaço dela, né, assim, pra mim. Né? Mais ou menos nesse sentido. Agora vamos falar do terceiro personagem que liga os dois, né? O drama, assim, antes de a gente começar essa parte, o drama foi feito realmente pra isso. Primeiro pra chamar a atenção pro Healer, né? Isso. Depois chamar a atenção pra trama e chamar a atenção pra ela pra fazer a conexão toda. E depois pro desenredar da história, que aí entra os outros personagens. Então, tem o terceiro personagem que é o Kimon-woo, né? Kimon-woo, eu acho que é o repórter, o jornalista que é famoso por contar a verdade. Esse personagem é o personagem mais importante da história pra mim. Porque além dele ligar o casal principal, ele liga toda a trama. Né? Sim, tudo. Tem até, ele é o ponto, a chave principal do segredo e tal, né? Também. Exato, porque ele é um personagem que vive os dois tempos. Ele é o personagem que ele viveu o flashback e está vivendo o atual. Isso. Ele linka o passado e o futuro. O passado Exato. E o presente, né? Nesse caso. E ele é um personagem que a gente sempre fica na expectativa de algum a gente fica questionando ele em certas partes. Porque a gente não sabe o que ele está fazendo. Isso. O porquê ele está fazendo aquilo. E as dúvidas que geram isso é o que faz a trama ficar interessante. Essa é a minha opinião sobre ele. Ele, no caso, ele já conhece o pessoal que está no poder, né? Então ele usa de muita contra-inteligência, por isso que a gente às vezes questiona ele, porque às vezes ele parece que ele está fazendo uma coisa que pode ser errada, mas que na verdade ele só está fazendo alguma coisa para burlar o que já vai ser feito, né? Pelo pessoal que está no poder ali
pra interromper o que ele tá fazendo, porque se eu falar o que ele tá fazendo eu vou dar spoiler, né? Porque ele já passa desses... Melhor, Não, apesar de ter sido desse ano, né, o drama do começo do ano, eu ainda mereço ser poupada. Enfim, o que eu achei dele, ele é bem misterioso, como vocês falaram, assim, eu achei ele muito misterioso, é o link do presente com o passado. Eu não gosto do Second quando eu... Ele é o Second, então pra mim, eu não gosto dele, entende? Porque pra mim ele vai querer atrapalhar de alguma forma, e eu detesto quem atrapalhou, quem eu chipo, não gosto disso. Então, eu fico já... Não, é sério, eu faço isso com todo o Second. Mas assim, tirando da parte, ele tem aquela parte do mistério, e também tem, como o menino disse, o Ezequiel disse, ele tem aquela parte de que você não sabe se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado. Aquele personagem um pouco ambíguo, né? Que a gente fica... Qual a intenção dele? O que ele tá fazendo mesmo? Então você fica... Mas assim, Ju, se você prestou atenção nos 6 primeiros episódios, ele não é muito ligado a como é que se fala? A menina principal, não. Se você não, então, prestou atenção, ele... episódios, e aí, tipo, como ela tem um crush, ela tem uma antiga paixão por ele, então eu vejo como uma ameaça, entende? Ah, entendi. Mas ele, se você prestar atenção, ele namorou primeiro aquela menina da... Isso, aquela repórter, né? Mas ele falou com ela o tempo inteiro que tem uma mulher que ele gosta. Isso. E se você percebeu assim de cara, é a mulher do irmão dele. Isso você encara de cara, você enxerga isso nos 6 primeiros episódios. Não sei se o Ezequiel sacou isso, mas sim, percebi. Você vê que ele gosta da mulher do irmão dele. Tanto que ele não chama ela de cunhada. Ele chama de... ele o tempo inteiro fala o nome dela. Chama de Nuna. E também às vezes Nuna, né, também. Nuna. Mas o tempo inteiro ele nunca chamou ela, tipo, nos episódios, cunhada. Ele nunca chamou ela de cunhada. E ele sempre tem como uma ameaça, assim. O único que viu ele como uma ameaça assim de início, assim, só de leve, foi o próprio Heather, né? Que olhou. Então, assim, é isso aí. É como eu disse, eu tô nos 6 primeiros episódios, no pro 7, no meio, na verdade 7, sim. Então é isso que eu parto da visão do personagem principal. Então é como se eu ficasse vendo da visão dele, por parte dele, assim. Eu vejo o cara como algo que pode interferir, entendeu? No romance deles. Mas que futuramente ele não vai ser realmente alguma ameaça. Isso você não sabe, né? É assim, não sei, né? É quase como se ele quisesse reunir o pessoal antigo tudo de novo. É como se fosse uma vontade dele ter tudo de volta. E que tudo fosse consertado e que não houvesse erros, né? Não cometer os mesmos erros do passado. Ele queria consertar tudo e ao mesmo tempo de uma forma que não machucasse ninguém. Não, e ele tem um sentimento pelo irmão dele de amor e ódio ao mesmo tempo, é o que eu sinto, assim, nesses primeiros episódios. Porque é o irmão dele, entendeu? Mas ao mesmo tempo o irmão dele parece ter feito algo que, como se ele fosse cúmplice, como se eu não sei o resto, entendeu? Eu tô aqui como uma pessoa totalmente cega, vocês sabem. Mas assim, como se... Vocês sabem. Então é como se ele tivesse um sentimento ambíguo em relação ao irmão, um sentimento de, ele é meu irmão, eu amo meu irmão, mas o meu irmão faz coisa errada, o meu irmão fez eu ser cúmplice de alguma coisa, entendeu? E ele se sente culpado, ele como se fosse um fardo pra ele, essas duas coisas. Apesar de tudo, não é como se ele pudesse destruir o irmão dele assim do nada. É o irmão dele, cara. Esse aí é fato. Por isso que ele sempre tem esse pé atrás, assim. Isso, e por ela falar isso, e pela Juliana falar isso, acho que ela vai dar mais uma esquentada de cabeça com o repórter famoso ali. Sim. O outro, assim, o Healer, ele tem muito personagem que chama atenção. Não só os 3 principais. Mas aquela atriz que faz vários dramas por ano, que é a Kim Kyung, né? Ela... A Dilma dos dramas.
ela que faz essa hacker que ajuda o healer. Cara, essa personagem também é muito maneira. É ela que faz um pouco da comédia dela, né, cara? E essa atriz, a gente sente aquela confiança nela, cara, que quando a gente vê ela, a gente fala assim, o drama vai ser maneiro. Apesar de ela ter alguns dramas que foram ruins, mas é muito pouco comparado à classe dela. E comparado a outros personagens dela, totalmente diferente do que eu tinha visto ela fazendo, entendeu? É como se fosse assim, o extremo de alguma coisa, que eu nunca tinha visto ela nesse personagem. Não sei se ela fez outros dramas que ela fazia uma mulher super inteligente assim, tal, toda meio radical. Então, ela tem muito personagem assim, e ela consegue fazer esses personagens bem diferentes. Mas pra mim foi a primeira vez. Dela, né, muito bom. Por Sim. exemplo, ela convence a gente mesmo, o drama mostrando de uma forma meio fantasiosa ali a parte do hacker. Ela convence a gente de que ela é uma hacker e de que ela tá fazendo. Ela tem aquela confiança mesmo, que ela é aquilo. Eu sou tudo aquilo. Mais ou menos assim. E ela é muito engraçada. Eu acho, principalmente porque ela pega ele, o healer, nas piores horas que ele não gosta, quando ele tá comendo, principalmente. Eu acho engraçada a interação dos dois, porque ele sempre fica procurando uma câmera. Você tá me vendo em algum lugar, né? Só não vou falar do final porque não cheguei a assistir todo, né? Que assim, aquilo de interromper só quando ele tá comendo, meu Deus do céu. É muito maneiro, cara. Eu morro de rir disso. É dela e da Taimi, cara. A Taimi, caraca, outro personagem que eu achei maneiraço. Que é a ajudante do healer, né? Ela é engraçada. A Taimi é o nome da garota, né? Que ela é uma... Taimi é o nome dela e o nome do personagem dela é Kandaeun, né? Kandaeun. Essa personagem, gente, caraca, ela doida pra ajudar ele em alguma coisa de ação, cara. E a interação, a conversa deles dois é muito engraçada, cara. Tipo, é hilário. É como se fosse ele o irmão mais velho. Né? Isso, ele é o irmão mais velho e ela o irmãozinho que quer lutar, quer fazer tudo. De qualquer maneira, quer seguir os passos do irmão. E ele fica né? segurando assim, tipo, calma aí. Não, porque é perigoso, sacou? E você não vai conseguir fazer direito. Ó. Cara, é muito engraçado. Eles só querem deixar ela pra delivery, né? Só entrega que ela faz. Tudo que ela faz, ela entrega. Mas no final. No final, já ia falar do final. Já ia falar do final. Mas as expressões dela é engraçado. Ela do nada dá um chute, tipo assim, a espontaneidade. Caraca. A espontaneidade dela assim, é muito legal, cara. As coisas que ela faz, saca? Assim, muito engraçado. Pelo que pouco que eu sei dela, assim, ela não fez muitas dramas, acho que ela só fez o healer, né? Ela, o healer e algumas, como é que se fala? Propaganda. Porque ela não é uma atriz, né? Ela é uma lutadora de taekwondo de um grupo. Eu acho que com esse healer aí vai impulsionar ela, porque ela atua muito bem. Foi interessante as coisas dela, né? Eu achei muito legal. E seria bom ela fazer mais coisas de ação, porque ela é boa nisso. Os personagens também do jornal são muito legais. O pai da principal e o ajudante dele são dois personagens também muito engraçados, né? No início ali a gente dá pala dos dois, assim, naquela cena quando o pai começa a cantar e a outra começa a cantar junto e dançar. Gente, aquela cena foi muito engraçada, porque tanto o healer como a hacker cospem ao mesmo tempo, tipo... Mais um momento foda. Essas micro cenas que aparecem no Não, eu posso confessar. Legais, cara. Eu posso confessar que eu seria. Eu sou do tipo de pessoa que tem coragem de fazer esse tipo de coisa, gente. Meu pai e eu, a gente é muito parecido nisso. A gente
É desse jeito, sabe? Desse jeito, assim. A gente faz coisas assim que o pessoal fica, meu Deus, que povo doido. Então, Eu achei outra engraçado. coisa, Eu outra coisa trajei assim interessante só também. nos eventos de cultura japonesa que eu vou como cosplayer aí. Eu tô fantasiado, ninguém me conhece, né? É legal, Não. não, mas eu sou escroto em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é normal. Da minha pessoa. Mas assim, quando a hacker faz aquele negócio com as mãos, assim, quando ela levanta os negócios da mão, mexe com os dedos pra mexer no teclado, depois aquilo ali eu faço. Aquilo ali eu me identifiquei. Aquilo ali eu me identifiquei com a hacker. Outra eu coisa faço. também interessante dos personagens são, assim, o do jornal também são muito legais. Cada um tem uma característica, né? Isso que é o interessante também do drama. E o pessoal que é contra o Healer, aquela equipe SS lá também tem muitos personagens caricatos. Double S. Isso. Aqueles dois capangas lá, que um tem um ioiô, o outro tem, tipo, um risco na cara. Bem caricatos, né? Vamos combinar. Aquele gordão também, que aparece. Acho que é justamente pra fixar, assim, na nossa Eu memória. achei muito interessante isso. E outra coisa também é o nicho da galera que é antiga. Que é o irmão mais velho do jornalista e a mulher dele. São dois personagens também que são muito interessantes, sabe? Mas voltando ali a parte do Double S ali, quem teve a ideia ali do drama de colocar eles ali acertou em cheio, porque eles dão. Se não fosse eles ali, acho que o drama seria um pouco parado. Seria. Assim, pelo menos no início. Pelo menos no início ele seria um pouco parado em questão de ação, eu tô falando, né? Só na parte de ação. Sim, que são personagens que chamam a atenção e dão um brilho para as cenas de ação, né? Sabe por quê? Senão o healer ele ia atuar muito em stealth, tá? Entende o que eu quero dizer? Ele seria... Stealth seria, como posso dizer, sem ser visto, entendeu? Ele Não, atuaria isso, muito sem ser visto. Não, tem uma coisa também, porque tem os investigadores, né? Que é como seus antagonistas, o healer, né? E tem a WS. Como é? Double S. Isso, pronto. E aí, tipo, também que são antagonistas, né? Só que os investigadores, eles são investigam mais e ficam no escritório as cenas, você né? tá falando dos policiais, né? Isso. Aquele policial também é muito legal, aquele investigador. Que é, isso, assim, que é do que eu vi, as cenas deles hackers. são muito de analisar e tal, de falar, né? E a parte investigativa do drama. E o outro é pra fazer o healer se mexer com a parte da ação. Mas outro personagem interessante também é aquele secretário do jornalista. Aquele personagem também é muito interessante. Aquele velhinho careca. Ele linka ali o irmão do jornalista com a ação que ele quer fazer. Outro personagem também que eu achei legal foi o presidente do jornal. E aquele gordinho de óculos. Eu achei muito escroto os dois. Eles chamaram muita atenção também. E eu gosto muito também daquela atriz que faz a mãe a irmã do... Mãe não. Como é que se fala? A mulher do cara. A Dodie Wong? A mulher do cara. A mulher do irmão do jornalista lá. Sim, a Dodie Wong. Então, aquela atriz ali eu acho ela muito... Aquela atriz é muito talentosa. Eu vi outros dramas dela. Principalmente porque ela tem umas crises, né? Sim, essas crises... E ali não é fácil de fazer pra um ator ali. Não é fácil. Sim, aquilo dali foi muito maneiro. Porque tem que ser o mais realista possível, né? Exato. Mais algum personagem a acrescentar, gente? A Kamin Jie, que é a namorada lá, que a gente não falou muito dela, não. Aquele ex-namorada do repórter? Exato. Isso. Que, assim, como eu tô nos 6 primeiros, eu não ela gosto. É misteriosa. Misteriosa. Eu não sei se ela entrou no sistema pra poder pôr medo, assim, porque ela tem que seguir o sistema. Ela assim. Se eu comentar dela agora, a gente vai dar spoiler. Então não, é bom só não. Eu vou fazer um comentário dos 6 primeiros episódios, o que eu achei dela. Nos 6 primeiros episódios,
você vê que ela é uma pessoa que, tipo, ela, diferente do jornalista, ela é bem mais realista, né? Ela Sim, tá sim. ali como uma funcionária, ela tem que seguir as regras. Tem, E- isso aí e, chama tipo, atenção nela. o que mandam ela fazer, ela de alguma forma ela tenta fazer, sacou? Mas, pô, como é que ela consegue segurar um cara que é imprevisto, que ela já namorou, sabe? Ela conhece o cara. Tipo, tem uma hora assim que ela não consegue, que ela sabe que não vai conseguir. De alguma forma ela tenta impedir, mas não consegue. Porque o cara é muito individualista, então ela meio que. Ele é tipo, muito idealista também. Idealista. Então, ela não tem como segurar ele, sabe? De certo ponto eu fico meio, tipo, deprê por causa dela, né? Porque ela tá ali como uma funcionária normal, ela não tem como segurar o cara, sabe? Se eu não me engano, no episódio 4, ela tenta impedir de qualquer forma o cara saber uma informação, mas ela não consegue. Tipo, não dá, sabe? Manipular um cara desse não tem jeito. Mesmo namorando o cara, sabe? Num certo ponto ela é uma personagem que é normal, né? Tipo, a gente não tem como. Sim, é uma pessoa que segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Pra quem tá desatento ali, vai pensar que ela tá junto com Isso. o pessoal lá que tá no poder, Mas ela só é Ela alguém vai que tá passando ali. cumprindo ordens e segue o fluxo. É como uma pessoa normal, tipo aqui no Brasil, que vê o que acontece, mas não pode fazer nada por isso. Então o jeito é seguir as ordens. Caso contrário, despedida, né? Então, porque ela é despedida, ela perde o emprego dela, ela perde o Pois tipo, é, o ela sustento simplesmente quer ganhar a dela. vida. Tem que ganhar, Não tem pois é. jeito. Sabe? E mais algum personagem? A gente tá se esquecendo do primeiro healer, que seria o. Mas ele o aparece Oakland. dos 6 primeiros? Aparece, Não lembro. aparece, que é o... Aparece. Isso, que é quando a hacker fala justamente pra ele que ele aparece do nada pra tentar impedir o healer de buscar informações, mas é o contrário, acontece o contrário, né? Porque o healer, quando percebe, ele vai atrás mesmo, sabe? É verdade que ele aparece, né? Isso. Sim, ele aparece. Ele aparece justamente porque o healer já começa a pesquisar sobre aquela foto. Só que a aparição dele faz justamente o contrário, né? Tem um efeito ele fica mais contrário. empolgado. Mas É é que ele personagem. Tem um flashback Mas a dele, não intenção tem? dele já era essa praticamente. A intenção dele já era essa. Ele já deu a entender já na fala dele, entendeu? Que era isso que ele queria mesmo, que já descobrisse, mas de uma forma não tão impactante. Eu não lembro se tem um flashback dele quando com o Healer. Tem? Porque Tem. o personagem, o ator que faz ele mais novo, gente, é impressionante como ele pega a mesma característica do ator, velho. Sério? Não vi essa Bizarro. parte. É muito bizarro. Ele Porque, pegou assim, bem a característica. Né? Sim, porque se você prestar atenção na atuação dele mais novo com o mais velho, nossa senhora. Não, e o nível de dificuldade que seria pro mais novo, o nível de dificuldade do mais novo, não sei se notou também essa parte, é que o novo ele também faz a transição de quando ele começa a deixar aquela ideia de que como é que é os humanos, como é que são humanos, não sei se pegar essa parte. Ele inicia meio com a carinha de inocência, criança, e depois ele já começa a ficar com cara de healer mesmo. Então, mas assim, não só o healer, mas o primeiro healer. O primeiro healer, o personagem, os dois atores, né? Isso. Eles pegam a O essência antecessor. eles pegam a essência dos principais muito bem, sabe? Você sente isso na atuação dos dois. Que é, tipo assim, principalmente do primeiro healer. O primeiro healer, se você vê o ator que fez ele mais novo e o mais velho, eles têm o mesmo tique nervoso. Não tu tique nervoso, perceber, mesmo. nos dramas coreanos, Não, eles têm esse cuidado de escolher atores que saibam interpretar bem as versões mais velhas. Eu já percebi isso. Algo que não acontece em produções ocidentais, né? O que acontece em produções ocidentais, nem vou dizer. Mas eu já percebi que nos dramas, eles tendem a escolher até a criancinha que não só aparenta fisicamente, como tem o mesmo tique, o mesmo jeito. Né? São muito talentosas as crianças
as crianças e os outros atores também que tentam fazer a versão mais nova, né? Sim, e salve as crianças que fizeram o Healer, né? Sim. Pô, eles são... assim, muita do pessoal, dos atores que fazem a versão mais nova, geralmente é a primeira aparição deles, ou eles estão começando a aparecer, então eles querem dar o melhor, né? Então, já é típico do coreano... Como é que É tipo dos asiáticos, né? Humilhar todo mundo, é isso. Eu detesto preconceito, gente. Não, brincando aqui. Mas eles humilham todo mundo mesmo, fazer o quê? Sim, eles mandaram muito bem, sabe? Então, gente, eu vou finalizar aqui o nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, Ju e Ezequiel. Se eu for de alguma ajuda, né, assistindo não um pouco. Oh, que isso. O nosso podcast aqui fica divertido sempre com essas nossas discussões aqui de pontos de vista, né, Ezequiel? Isso mesmo. O bom desse podcast é cada um com o seu ponto de vista, né, de forma diferente. Por exemplo, aqui eu e o Renoir e eu aqui, a gente tem um ponto de vista mais, como posso dizer, mais concreto, né? Se não tem uma opinião feminina que dá aquele toque mais, né, feminino para o podcast não fica completo. Então, exato. A participação feminina é sempre importante, não adianta. Também eu queria agradecer a todas as páginas que ajudam a gente aqui na nossa divulgação, né? E também, se vocês ficarem mais ligados, nós temos um site que é o cafécondoramas.com. Temos a nossa página no Facebook lá, dá um curtir lá que a gente sempre vai ter uma novidade. Futuramente também a gente vai ter uma entrevista. Então, galera, fique ligado aí nas novidades. Cada vez mais a gente vai bombar, né? Essa é a ideia. Também, assim, pro pessoal que assistiu o podcast até aqui e ainda tá com dúvida se vai assistir ou não o Healer, eu queria assistir todo. Eu aconselho a quem tá assistindo continuar assistindo até o final, porque vale a pena. Quem não assistiu ainda e ainda tá naquele por cima do muro, que assista de fato, porque vale a pena. Esse é como o Renoir falou, é um dos melhores doramas do ano, na minha opinião. Sim, pra mim tá o top 3 do ano, tá? Top 3 com certeza. Fora a OST, né? Porque a OST do Healer... Assim, ele consegue passar o sentimento da função de cada personagem. Por exemplo, o que eu achei mais forte, o sentimento que aconteceu ali, que foi fora dos 6 primeiros episódios, né? Foi o que aconteceu com quase toda a equipe ao mesmo tempo. Quando acontecer isso aí sim. Quem assistiu até esse ponto não para de assistir mais. E as então, músicas, aí, né, pessoal, cara? Que a gente até esqueceu de falar, cara. As músicas são muito importantes. As músicas são muito importantes. Sendo que nesse, como posso falar, nesse drama, eles não se focaram muito em diversidades de OST, mas a qualidade não deixou nada a desejar. Sim, cara, porque todas as músicas que eu escutei do Healer foram boas. Sério mesmo. A do casal, o casal tem duas. Tem uma música que o outro canta, se não me engano, o principal canta, né? O cara é ator e cantor também, olha que bizarro. Sim, acontece muito. E essa música principal do drama é ter cantado por uma banda estrangeira, né? A letra é de um coreano, mas a música é cantada por uma banda estrangeira. E tem um feeling muito bom. É um dos 3 feelings de música que eu mais gostei do ano. Né? E no caso, essa trilha, ela foi bem colocada no ponto certo. Em cada cena, ela foi muito bem colocada. E no caso das outras trilhas sonoras também, por exemplo, em questão, tirando um pouquinho da OST, puxando mais pra trilha sonora, assim, ela é mais um complemento mesmo, mas o que toca mesmo é a OST. Mas eu não sei se foi só eu em relação ao ST. A principal, que o Renoir gosta muito, ele tava até falando, do casal, né? Que até a banda, que é uma banda estrangeira, é isso? Sim.
Então, eu achei ela com um tom meio. Também puxando muito pro passado. Como é que eu posso falar a expressão? Meu Deus do céu? Retrô, isso. Retrô. Um pouco retrô, assim. Não sei se vocês notaram um tomzinho retrô nela. Que dá. É como se ele quisesse mesclar o presente e o passado ali numa OST só. Entender a música. A música, ela tem essa pegada meio clichê indie. Isso, bem assim, que remete ao passado, assim. Mas o que deixa a música boa é a voz do cara. A voz do cara, ele tem essa pegada meio antiga, como você falou. Ela tem uma pegada indie. E ela tem um feeling muito bom. O feeling dela, esse sentimento que a música transmite, que faz ela ser marcante. Isso que é uma das coisas que eu mais gosto em drama. Você ter uma música marcante. Que você fica assim, pô, você escuta a música, cara, aquele drama foi muito bom. E tipo, aquela música que traz mais, assim, nostalgia dela, sabe? Isso que eu gosto em alguns dramas com músicas assim. Como esse ano teve o Kill Me Him e Angry Mom. São dois dramas que tiveram ótimas trilhas sonoras. E músicas que marcaram. Que quando você escuta, fala assim, cara, esse drama foi muito bom. Então, galera, eu aconselho mesmo, assistam mesmo Healer, que Healer foi, pra mim, um dos melhores do ano de 2015. Voltando um pouquinho à parte da OST ali. Essa música, ela foi, não posso dizer, ela foi muito bem escolhida pelo drama, porque como se trata, a história toda se trata já no tempo antigo, com a voz do cantor já remetendo a como posso dizer, me ajuda aí, Renora, como tinha falado antes ali, comentado. O que você tá falando era tipo retrô, indie. Isso. É pra ter esse sentimento mesmo do flashback do que aconteceu na história, mas o flashback da história pra quem lembrar quando escutar a música. Então isso mesmo. Muito bem escolhido. Então, galera, um abraço a todos os nossos ouvintes do podcast. Até o próximo podcast e eu espero que no nosso próximo podcast a gente consiga fazer o final dele, né? Porque a gente falou muito do início dele e a gente esqueceu de falar do final do Healer. A Ju vai ver até o finalzinho, né, Ju? Você. Um abraço, gente. Até o próximo podcast. Falou!